Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Arley. Neste vídeo a gente vai para a lógica do nosso jogo da forca. No último vídeo a gente já deixou implementado ali a parte da tela, a parte aqui do arrastar o formuláriozinho, né? Por caso a gente queira jogar lá para o lado, né? E ficou agora da gente programar o nosso jogar para a gente iniciar a partida, clicar no próximo e os botõezinhos aqui serem ativados com o clique, beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui em sair, nosso sair já está funcionando direitinho. Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui é uma classe, que vai ser a nossa classe que vai gerenciar o nosso jogo, né? A gente vai dar um para ela de jogar, tá? Então vou clicar aqui no pacote, eu vou dar um zoom aqui, à esquerda tem aqui, tem aqui o nosso pacote, né? Aqui no nosso pacote a gente clica com o botão direito, aí vem aqui, New Java Class. O nome da nossa classe vai ser jogar, então vamos aqui, jogar, beleza. Eu vou dar um Enter aqui, ela já criou pra gente aqui a nossa classezinha jogar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a fonte aqui. Acho que já tá ok também, né? Tá um tamanho razoável. Beleza. Dentro da nossa classe jogar, a gente vai precisar de alguns detalhes. Que é o seguinte, a gente tem que ter uma lista que são as nossas palavras, tá? O que é isso? No momento a gente vai deixar a nossa palavra secreta, né? A nossa lista de banco de dados, digamos assim, nossos dados, a gente vai deixar ele no momento de forma estática. Posteriormente, vocês podem estar adicionando nos comentários aqui se vocês querem que eu implemente, né, a parte de banco de dados para salvar no banco de dados também, tá? Essa lista a gente consultar do banco de dados, vocês podem estar deixando no comentário. E aí, nesse vídeo a gente vai manter ela aqui em memória. Eu vou criar uma classe chamada de palavra secreta, tá? Que aqui vai armazenar um ID, vai armazenar também a dica, vai armazenar a palavra a ser adivinhada. Então, a gente precisa criar esta classe para que a gente gere uma lista de dados, que vai ser aí os nossos dados de memória, e aí a gente vai utilizar a partir dessa lista para a gente gerar aleatoriamente as nossas palavras, né? Então, vamos aqui no nosso pacote aqui novamente, vamos criar uma nova classe, vamos aqui um New Java Class. E aqui a gente vai dar nome para ela aqui, de palavra. Palavra secreta. Vamos dar um Enter aqui, Criamos a nossa classezinha de palavra secreta, tá? E aí a gente vai adicionar aqui agora os campos que a gente precisa, tá? A gente vai precisar aqui, basicamente de 3 campos. A gente vai utilizar um ID, que aí para quando a gente for usar no banco de dados, no futuro, né? A gente já tem também um ID para a gente salvar lá. Então vamos aqui, private. Vamos criar aqui um long ID. Vamos criar também a nossa string. Opa, não ficou aqui, Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui. Vamos criar uma outra aqui, private string, que vai ser a nossa dica. E aí a gente vai criar agora também uma string, né? Private string palavra, que vai ser a palavra em si, que será a palavra que será adivinhada, né? Beleza. Feito isso, como aqui é uma classe, a gente vai ter que gerar os nossos construtores, nossos getters and setters, né? Semelhante ao IntelliJ, você tem aqui a opção aqui, com o botão direito, você tem aqui, insert code, e aqui você diz o que você quer, né? Primeiro a gente vai adicionar aqui um construtor. Vamos assinar um construtor com todas as palavras, todos os atributos, e vamos gerar um construtor vazio também, que vai ser o nosso construtor padrão, tá? Vamos gerar um construtor padrão, então a gente vem aqui também em Insert Code, a gente diz que a gente quer um constructor, e aí a gente quer um construtor sem nenhum selecionado, só dá um generate aqui. E agora, por último, a gente vai gerar agora os nossos getters and setters para que a gente tenha ali o acesso aos nossos atributos privados, né? Então, getters and setters, vou selecionar todo mundo aqui, vou dar um OK. Temos aqui nossa classe de palavra concluído, né? Deixa eu tirar esses espaçamentos aqui, né? Deixa eu selecionar isso aqui logo, tudo, beleza. Já tirei os espaços aqui. Pronto. Essa classe de palavra já está aqui no jeito. Então agora a gente vai aqui na nossa classe jogar e vamos criar um métodozinho aqui que vai armazenar a nossa lista, tá?
Para que a gente precisa isso? Para facilitar aqui, a gente tem um método que já inicializa uma lista para que a gente já tenha de forma centralizada aqui. Se a gente precisar adicionar mais dados ao nosso banco de dados, digamos assim, a gente só vem aqui e adiciona mais itens na lista, tá? Então a gente vai criar um private, ó. A gente vai criar uma lista, vai ser um método estático, e aí esse estático vai ser uma lista, um list de Java útil, tá? Só para que você fique atento aqui no import, é um list de Java útil. Por quê? Porque a gente vai precisar criar um array list, e, enfim, é de Java útil. Opa, desculpa, acabei selecionando de AWT, foi mal. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, opa, Ctrl Z, bota aqui. É justamente isso, porque ó, o primeiro list que a gente tem aqui é um list de Java AWT, né, que faz parte aí do swing. Então a gente quer Java útil. E aí é uma lista de qual classe, né? É uma lista de palavra secreta. Então a gente vai deixar abre menor que maior que palavra secreta. E aqui a gente pode dar o nome que a gente quiser para a nossa lista, tá? No caso, eu vou chamar ela aqui apenas de criar lista palavra secreta, né? Criar lista palavras secretas. A gente utiliza o padrão do Java, que é o padrão onde você tem ali que é o camel case, né? Ou seja, você começa com letra minúscula e as palavras compostas no meio do nome do método ou no nome da classe, quer dizer, no nome do método, você coloca na letra maiúscula. Então, ele não recebe nenhum parâmetro. E aqui, ó, eu vou colar as nossas informações que a gente já tem aqui. O que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos lá. Deixa eu só remover os espaçamentos aqui. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu simplesmente crio uma lista de palavra secreta, ó, que é uma listinha, e chamo ela de lista e dou inicializo ela com new array list. Para quê? Para inicializar a nossa lista, iniciando vazia aqui. E aí, em seguida, a gente pega aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. Trocar aqui, ó. E aí a lista ela vai dar um new array list, e aqui a gente já adiciona todos os itens aqui na lista e dou um return. Na verdade faltou aqui, ó, para poder pegar isso aqui, ó. New array list. Beleza. Por causa do new array list ali. E aqui, ó, um collection. Opa, o que aconteceu aqui? E o import daqui também. Pronto, beleza. O que a gente está fazendo aqui no caso, né? A gente está pegando aqui, ó, inicializando a lista, adicionando cada uma dos itens nossas dicas e palavras, ó, ou com um ID incremental. Então eu estou dando um new direto na classe, né, na classe de new palavra, porque eu não preciso, eu tenho aqui, ó, eu tenho esse construtor já aqui, ó, para eu não ter que ficar criando objeto e dando de toda hora, tipo, setar todos os campos manualmente, né? Então eu já criei esse construtor, nesse construtor eu já passo os 3 valores, passo um ID, passo uma dica e passo uma palavra. Então quando a gente vem aqui na nossa classe jogar, a gente já adiciona diretamente. Então, e aqui eu simplesmente estou basicamente retornando a lista aqui no final, tá? Beleza. Então, nós temos aqui o nosso métodozinho aqui. E agora, vamos aqui a parte que a gente vai definir algumas constantes aqui, tá? Na nossa classe. Por quê? Aqui dentro da nossa classe, a gente vai tem que ter alguns atributos que são constantes dentro do nosso jogo, que é a própria lista. A gente não tem que ficar instanciando a lista toda hora. Então a gente vai criar basicamente aqui uma constante de randômico. Para que vai servir a lista de randômico? Que ela vai servir para a gente pegar um número aleatório. Então vamos aqui, a gente vai explicando, eu vou explicando de acordo com o que a gente vai fazendo aqui, tá? Então vamos criar aqui, ó, um private. Também vai ser um static, tá? Um private static. Também vai ser final, porque não vai mudar. A lista não muda, então a gente pode assinar ela como final. E aqui a gente vai criar aqui, ó, a lista de palavra secreta. Vai ser um list. Ó, vai ser aqui, ó, um list
de Java útil, ele já mostrou lá por conta que ele já está importado lá em cima. Então é um list de Java útil de quê? De palavra secreta, ó, de palavra secreta. Ó, usar o autocomplete aqui com Ctrl+ de espaço. E aí aqui a gente vai dar o nome para ela, nome de constantes a gente utiliza maiúsculo, tá? Então, ó, palavras underline secretas. Então essa é a estrutura, essa é o formato padrão que a gente cria constantes, a nomenclatura, né? E aí ela vai receber quem? Vai receber o nosso método que a gente criou lá embaixo, né? Quando o nosso método é criar lista, ó, criar listas, ou seja, está esse método aqui, toda essa lista eu estou atribuindo para dentro desta lista aqui, e aí a gente vai trabalhar com esta constante aqui daqui para frente, certo? Beleza. Vamos lá. Então, como é que vai ser baseado aqui o nosso jogo? Quando o jogador, né, ele clicar aqui no botão de próximo, né, ou seja, até mesmo quando iniciar a tela, automaticamente já vai começar em uma palavra para ele adivinhar, né? Então, isso vai se dar de qual maneira? A gente sabe que o tamanho da nossa lista, no nosso caso da nossa lista tem um total de 20 registros, né? Ou seja, tem 20 palavras com dicas dentro da nossa lista. E aí, a gente vai pegar aleatoriamente um deles e jogar na tela. Clicou no próximo, a gente vai pegar novamente um novo aleatório e vai jogar aqui na tela para ser a palavra a ser adivinhada. Beleza? Então, ou seja, cada vez que ele clicar no botão de próximo, vai pegar um aleatório desses aqui. Como é que a gente trabalha com aleatórios no Java, né? No Java a gente trabalha com aleatórios utilizando o random. Que o random também é do Java útil, né? Ele permite a gente gerar números aleatórios, valores aleatórios, tá? Então, vamos declarar ele aqui em cima também. Aqui também é interessante a gente deixar ele como uma constante, então vamos criar ele aqui, ó, como um private também. Ele também vai ser uma constante, então vai ser private static final, olha só, final, e a gente vai dar nome para ele aqui, ó, ele é do tipo random, o tipo dele é random, ó, o random ele vem do Java útil, então aqui, ó, random, vamos dar nome para ele aqui de random, ó, ele já deu aqui inclusive, ó, como padrão maiúsculo, por causa que é constante, por causa que é static final, né? E aí, o que ele vai receber aqui? Ele vai receber um new de random. E aí a gente utiliza ele quando a gente precisar iniciar a partida, a gente vai lá e gera o número a partir dessa constante. Então a gente dá um new, e aí um new random. Beleza. Então, beleza. Temos aqui as nossas duas constantes. O que mais que a gente vai precisar? Aqui na tela, a gente tem aqui, ó, nível, em qual nível que ele está, né? A gente tem, vou voltar aqui. A gente tem um nível, então a gente precisa criar uma variável que vai representar ele aqui e incrementarmos a cada momento que ele finaliza adivinha ou finalizou aquela palavra e clica em próximo, temos que incrementar ele também. Então a gente vai criar aqui, ó, private, e aí a gente vai dar nome para ele aqui, ó. Vai ser um long primitivo, não tem problema, até porque a gente não vai fazer tratativa nenhuma além de incrementá-lo, né? E vai ser o nome nível que vai receber 1, ou seja, ele vai começar do nível 1, beleza? Ok. O que mais que a gente precisa? A gente vai gerar uma palavra secreta, que é a palavra que a gente vai estar tentando adivinhar aqui, e a gente tem a dica e a gente tem o número de letras, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui na nossa classe, a gente vai criar outras variáveis aqui também, que vai ser a palavra secreta, ou seja, que é a palavra adivinhada, a palavra secreta, ó, vamos lá, private string, vamos lá, private string, vamos criar aqui uma string, essa aqui vai ser a palavra, opa, pode ser, pode deixar aqui no caso aqui, vamos só remover aqui, na verdade, que eu dei o autocomplete, vamos aqui, ó. Palavra secreta, vai ser a palavra secreta, que vai ser uma string, tá? E agora a gente vai criar a palavra que vai ser a palavra a ser adivinhada. Por quê? Observe o seguinte, olha só, deixa eu voltar aqui na nossa tela. Quando a gente executar o projeto, a gente quer que permita eu exibir aqui, ó, os quadradinhos, os tracinhos aqui onde vai ficar cada letra, né? E a gente vai fazer tratativa para cada
uma vez que eu clico numa letra dessas daqui, eu vou verificar se, por exemplo, a letra E contém dentro da palavra secreta ou não, ou a letra, qualquer uma das letras que a gente digitar. Então, a gente vai precisar ficar fazendo verificações se a letra que a gente acabou de digitar, de clicar, na verdade, aqui na letra, se existe dentro daquela palavra. Se existir dentro da palavra secreta, ele irá preencher exatamente naquela posição e vai devolver o valor para cá, certo? Então, para isso, a gente vai ter aqui uma variável, né, que vai ser chamada de palavra adivinhada, ou seja, a palavra que a pessoa está tentando adivinhar, né, ou seja, aquilo que a pessoa já tem de letras acertadas, digamos assim. Então a gente vai criar também como private, e aqui a diferença é que a gente vai criar um array de char. Olha só, talvez você não tenha mexido ainda em char, né? O char é um caractere apenas, que armazena por vez, e a gente vai criar aqui, ó, um array dele, tá? Então vai ser palavra adivinhada. Então quem vai ser essa palavra adivinhada? Vai ser as letras. No início ela vai começar, ó, com os tracinhos representando a quantidade de letras. Por exemplo, a palavra secreta tem 10 letras, então ele vai preencher com 10 underlines aqui, né? Basicamente. E aí com os espaçozinhos no jeito de você adivinhar cada letra, tá? Então, ela é a palavra adivinhada. Então, vou dando para ela aqui agora, ó, de palavra. Deixa eu só ver aqui se a gente não... palavra adivinhada, né? Palavra adivinhada. E aí, deixa eu só trocar aqui na verdade, né? O A maiúsculo, né? Palavra adivinhada, que vai ser o nosso array. E por último, a gente precisa verificar a seguinte situação. Toda vez que eu adivinhar a palavra toda, né? Eu preciso verificar se aquela palavra, se aquela partida, digamos assim, ela foi finalizada ou não. E aí, para isso, a gente vai criar também um private. E aí, a gente vai criar um boolean, ou seja, um boolean. Boolean por padrão já começa falso, tá? Então, vai ser chamado de finalizado. Finalizado. Beleza. Opa, finalizado. Então, nós criamos aqui no momento, né? Opa, digitei o bool, estou confundindo com a outra linguagem, né? Beleza, vamos lá aqui, ó. Boolean, beleza? Então a gente criou essas variáveis. Ó, esses alertas que ele está dando aqui, ó, são todas porque a gente não está utilizando elas ainda, tá? Então, como a gente ainda não está utilizando, a gente não vai... quer dizer, ele está alertando aí, está dando esse alerta de problemas aí, tá? Beleza, dessas palavras que a gente está adicionando aqui, ó, a gente vai criar os gets dela. Nem todas a gente vai precisar acessar lá a partir do nosso formulário, tá? O que a gente vai precisar acessar do nosso formulário? A gente vai acessar basicamente o finalizado e o get nível. Então eu vou criar aqui o get set dos dois aqui no final primeiro, ó. Somente desses dois, depois eu vou explicar as outras aqui. Beleza, vamos aqui, ó. Insert code, que a gente já viu anteriormente na outra classe. Insert code, vamos criar aqui apenas os getters, nós não precisamos dos setters, que a gente vai manipular elas aqui dentro dessa classe. E aí de quem é que a gente precisa? A gente precisa do get nível e o get e o is finalizado, ó. Vou dar um zoom aqui, ó, para você ver direitinho aqui, ó. Então a gente precisa aqui, ó, de nível e a gente vai precisar também para verificar que é o de boolean para finalizado, né? Opa, clica aqui e dá um OK aqui para a gente dar um generate, beleza. Temos aqui os dois gets aqui, né? O primeiro método que a gente vai criar aqui, né, vai ser o nosso método aqui de iniciar a partida, tá? Vamos lá. O nosso método que a gente vai criar de iniciar a partida, ele tem que ser um método público, porque a gente vai acessar ele lá pela nossa classe da tela principal. Então, a gente vai retornar a palavra secreta que a gente selecionar, tá? Então, vem aqui, ó, a palavra secreta. E aí, a gente vai colocar para aqui, ó, de iniciar partida, beleza. Não vai receber nada como parâmetro, porque a gente vai dar início com tudo que a gente tem aqui dentro dessa classe, a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Ó, que é a nossa lista aqui de palavras e suas respectivas dicas e etc. Então, dentro aqui do iniciar partida, o que a gente precisa, né? Vamos, como a gente vai retornar a palavra, então a gente vai fazer o seguinte, ó, palavra, ó, vamos criar uma palavra secreta, vou dando para ela aqui de palavra selecionada, tá? Por quê? É a palavra que a gente vai obter da lista, palavra selecionada, beleza? Essa palavra selecionada, o que ela vai receber, né? Ela vai receber aqui da nossa lista, ó, aqui da nossa palavras, aqui, ó, das nossas palavras secretas, que é a nossa lista de palavras secretas, né?
E aí, o que acontece? Ela vai receber aqui, ó, palavras secretas, aí ela vai receber aqui, para a gente pegar um item de uma lista, a gente utiliza de uma array list, o ponto .get. Então, aqui dentro do ponto .get, a gente precisa passar qual que é a posição que eu quero pegar, né? Qual que é a posição que eu quero pegar é o seguinte, para a gente pegar a nossa posição, a gente vai pensar da seguinte maneira. Eu vou gerar um número randômico baseado na quantidade de registros que tem aqui dentro dessa palavra, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ó? A gente tem declarado aqui, ó, um random, certo? Um random, e esse random é quem faz com que a gente gere a quantidade de registros que a gente quer. Então, aqui dentro do nosso método get, aqui ó, no nosso get, a gente vai passar o seguinte, vai passar aqui, ó, random, ponto. Como é que a gente obtém um número aleatório dentro do random? A gente coloca aqui, ó, como a gente quer, é um int, né? Então a gente vê aqui, ó, next, olha só, um next int. Aí o next int, ele requer qual que é a quantidade. Você pode gerar um aleatório geral e eu posso dizer qual que é o range, né? Ou seja, eu quero um número randômico de 0 até tantos números, né? Por exemplo, né? Ou seja, na verdade, a quantidade de números que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer? Como ele começa do zero, então se eu disser aqui que é 20, se você sentasse manualmente e disser que era 20 aqui dentro, ó, se eu disser que eu quero um total de 20 registros, beleza, ele vai gerar de 0 até o 20. Porém, o que a gente quer aqui? Ó? Dentro do next int, a gente vai passar a quantidade da seguinte forma. Nós temos aqui a nossa palavra secreta, palavras secretas, ó, que ela tem um ponto size, ou seja, qual é a quantidade de itens que tem dentro dela. Ó, ponto size, olha só, ponto size. E aí, o que acontece? O next int, ele começa de 0, se eu digo que é de um total de 20, de 0 a 20, né? O next int, o início dele começa em 0. Se eu disser que eu quero 5, até 5, né? O máximo aqui, o próximo int é até 5. Então ele começa de 0 e vai até o 4, né? Então, como a lista também, a posição da lista, eu tenho 20 na lista, só que o position que eu quero pegar, ele começa na posição 0, então uma array list, né, uma lista em Java, ele começa sempre do index 0, tá? Então, é exatamente o que a gente precisa. Então, a gente vai pegar aqui, vai selecionar uma palavra a partir do next, né, do random, pegando um número aleatório entre 0 e 19, que é justamente o número das posições que a gente tem dentro da nossa lista. Nossa lista, se ela tiver 30, ela vai pegar do 0 até o 29, e assim por diante. Beleza. Então, palavra secreta, ou seja, que a gente está gerando a palavra secreta, tá? E aí, automaticamente, a gente também tem aqui, ó, uma palavra selecionada, né? E a gente tem aqui também aqui, ó, a gente também tem aqui, ó, o this palavra secreta, que é uma string, tá? Ou seja, a gente vai definir aqui a nossa palavra secreta, aqui string. A gente vai usar essa palavra secreta depois em outros lugares, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, que a palavra secreta, this.palavra secreta, ou seja, a palavra secreta local, que é o nosso this, tá? Palavra secreta, que é uma string, vai receber quem, né? Aqui ele vai receber uma palavra, e aí essa palavra secreta que a gente vai receber aqui vai pegar o uppercase dela. Então, a gente vai pegar aqui, ó, de palavra selecionada. O que significa? Palavra selecionada, ponto get palavra, ponto, aí aqui a gente vai dar o to uppercase. Por quê? Quando a gente faz o to uppercase nela, a gente está transformando ela em maiúsculo, para que quando a gente for exibir na nossa tela, a gente exiba sempre as palavras em maiúscula, tá? Então, a gente vai estar aqui, ó, to uppercase, olha só, tá aqui o to uppercase, beleza? Atribuímos aqui ela com o to uppercase, e agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a nossa palavra adivinhada, que é um char, né, de caracteres, certo? Então, a gente vai atribuir para dentro dela aí todas as letras que a gente está, como é que diz? A gente está a gente vai adicionar dentro do nosso char, né, o nosso array de palavra adivinhada, a quantidade. Porque é o seguinte, ó, deixa eu executar o projeto aqui, ó, deixa eu dar um run aqui no projeto. Vou só botar aqui, ó, return aqui em palavra selecionada, por enquanto. Olha só, quero lhe mostrar isso aqui, ó. Return,
eu vou retornar aqui a palavra selecionada por enquanto. A palavra selecionada, beleza. Vamos executar aqui o projeto para a gente ver aqui, ó. Vamos lá. Vou rodar o projeto. O que a gente quer fazer? Que assim, ó, quando a gente iniciar a partida, eu quero alterar esses espaçozinhos aqui, que serão os espaços que vai aparecer para nossa tela, o total de letras baseado no total de letras, a quantidade de underscore, né, de underline que a gente quer adicionar, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos sair aqui, ó. Então, a gente vai dar pegar o nosso array, que é o nosso palavra adivinhada, e a gente vai dar aqui, ó, um new, ou seja, a gente vai instanciar o nosso array, que é um array de char, né? Então, daqui, ó, um new char, que a gente quer dar selecionei errado aqui, ó. A gente vai dar um new em char, eu tinha selecionado o char do Java, né? Um new em char, e aí, quando a gente passa no char, a gente tem que dizer qual que é o tamanho dele. Igual a gente faz um char de string ou de qualquer um outro tipo, tá? A gente tem que dizer qual que é o tamanho. Qual que é o tamanho do nosso array? O nosso array vai ocupar que tamanho, né? Então, ele vai ocupar a nossa palavra secreta, que a gente acabou de atribuir aqui, ó, ponto .length. Ou seja, a quantidade de letras que tiver aqui é que vai aparecer aqui, ó, ponto .length. Beleza, ou seja, a gente inicializou a nossa palavra adivinhada, ou seja, aqui vai ser as palavras que, para cada letra que eu pressionar lá na tela, ele vai verificar se existe, e se existe, ele vai atribuir aqui dentro. E aí, a gente quer retornar o seguinte, a gente quer fazer uma verificação que é assim, para cada quantidade de letras que eu tiver, eu quero adicionar o símbolozinho de underline, né? Isso aqui, ó. Então, eu quero adicionar isso aqui para cada letra para que a gente exiba na tela. Como é que a gente faz isso? Vamos criar um for, ou seja, um loop comum que a gente já utiliza no dia a dia no Java, né? Então, a gente vem aqui, vamos criar aqui um int, pode ser um int i, não tem problema, int i igual a 0, né? E aí, a gente vai dizer que até que i seja menor, até que i seja menor do que o quê, né? Menor do que a nossa palavra adivinhada, que é essa aqui, ó, que a gente acabou de inicializar aqui, ó, que é o size dela. Ou seja, se eu estou dizendo que o size dela vai ser o length, se quando eu escolher a palavra, se a palavra secreta ela tiver 10 caracteres, ela vai preencher aqui com o tamanho de 10, tá? Então vai ser isso bem daqui, ó, a palavra secreta, né? E aí, a palavra adivinhada, ponto length, ou seja, a gente vai fazer um for para todas as letras, tá? E aí, para todas as letras, a gente vai fazer essa verificação para fazer esse for. E aí, a gente vai incrementar ele de 1 em 1, ou seja, i++, ou seja, para ele incrementar o loop até chegar ao final. E aí, o que a gente faz aqui dentro, né? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, ó, é o seguinte, ó, dizer que a palavra adivinhada dentro da posição i, ou seja, para cada quantidade que, como eu estou inicializando, se eu tenho que são 10 letras a palavra secreta, então eu vou adicionar em todas as casas da palavra adivinhada, eu vou adicionar o símbolozinho aqui, ó, de underline. Ó, vamos lá, underline, beleza, e aqui, e assim ele vai fazer isso, beleza? Feito isso, a gente precisa agora apenas dizer o seguinte, a gente tem uma variável aqui, ó, que é para saber se a palavra está finalizada, né? Como eu estou iniciando, eu vou só garantir que quando eu iniciar a partida, né? Eu vou garantir que o this.finalizado ou finalizado apenas, não tem problema, né? Is finalizado, se eu não me engano da variável, cadê? É apenas finalizada, né? Então eu vou dizer aqui que o seguinte, que a finalizado vai receber o false, ou seja, eu estou só garantindo que quando a partida ela inicializar, eu estou atribuindo o false aqui para ela, né? Aqui, ó, só verificar aqui, ó, que eu esqueci do ponto e vírgula aqui, ó, que é o separador do nosso for, né? Então, beleza. Então, o que a gente está fazendo? Escolhendo uma palavra, e aí, ao escolher a palavra, a gente vai inicializar o nosso array de char, que é a palavra adivinhada, passando o ponto length, ou seja, a gente está simplesmente inicializando aqui a palavra adivinhada de acordo com a palavra secreta. Se tiver 10 caracteres, vai criar um array de 10 posições, se tiver 20, vai criar um de 20 e assim por diante.
E aí aqui dentro do loopzinho a gente vai fazer um for, e aí nesse for a gente vai adicionar para cada espaço, né, para cada letra que a palavra secreta vai ter, adicionar um underline para que ele apareça aqui na tela, ó, com esses tracinhos aqui, ó, tracejadozinho para a gente exibir na tela. Beleza. Feito isso, o que a gente já pode estar obtendo um resultado na tela? A gente já tem como a gente já ter alguns resultados em tela. Então vamos aqui, ó. O que a gente precisa para a gente começar a exibir aqui dentro, aqui, ó. Então, a primeira coisa é aqui, ó. Vamos aqui, ó. No momento aqui, ó, que a gente está startando a aplicação, que aqui no nosso construtor principal da nossa tela principal, a gente está adicionando apenas as duas imagens aqui, não é isso? Então, como a gente está adicionando aqui apenas as duas imagens, a gente já pode fazer com que a gente tenha algumas informações em tela, tá? Primeira coisa é a gente garantir que os nossos labels eles estejam vazios, ou não necessariamente, porque é o seguinte, a gente vai definir os valores que vai vir da palavra secreta, a gente vai adicionar os valores aqui, ó, o nível, qual é o valor do nível, qual que é a dica, qual que é a palavra e assim por diante. Então, vamos aqui, ó, vamos voltar aqui no código e vamos fazer o seguinte, vamos criar um métodozinho aqui, ó, vamos criar um método aqui, que a gente vai estar dando para ele aqui apenas de, vamos dar pode ser até privado, não tem problema, ó, private, vamos dar aqui um private, ó, private. Vamos colocar um void, a gente não precisa retornar nada nele aqui. Iniciar partida. Ou seja, ele vai ser executado... Peraí. Iniciar. Vou iniciar partida. Vamos lá. E aí, toda vez que o projeto for inicializado, a gente vai rodar ele aqui, ó. Então, eu vou chamar ele aqui, ó. Iniciar partida. Beleza. Opa. Iniciar partida. E aí aqui a gente vai dizer o que a gente quer. Primeira coisa que a gente quer aqui, ó, a gente vai chamar aquele método lá do jogar, tá? A gente pode chamar o método que vai iniciar a partida, que já vai retornar uma variável para nós. Então, como o nosso método aqui, ó, de iniciar a partida, ó, ele já retorna a palavra secreta, tá? Então, eu posso estar manipulando a palavra secreta daqui, ó, vamos criar uma variável global aqui, ó, primeiro, ó. Vamos criar uma variável global aqui, ó. Vamos dar aqui um private, vou chamar ele aqui de palavra secreta, beleza. Então, palavra secreta. E aí, para que a gente não fique criando que a gente precisa criar uma instância, ó, de jogar, tá? Vamos criar essa instância de jogar, aqui tem logo também no topo, e já dar um new nela. Ó, private, vamos lá. Private jogar, ó, jogar, vou dar para ela de jogar também, não tem problema, opa, jogar, e aí vou dar um new jogar, para a gente já acessar direto os métodos dela, né? New jogar, beleza, ponto e vírgula, tá aqui, e aqui na hora que eu clicar em iniciar a partida, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em jogar, ó, perdão, palavra secreta, eu vou atribuir direto, palavra secreta, vai receber quem? Vai receber o nosso jogar, que a gente inicializou lá, jogar, ponto, iniciar partida, beleza. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele já vai aqui automaticamente, ó, acionar este método aqui de jogar, ó, vai acionar este método, vai escolher uma palavra, vai retornar uma palavra, e eu já vou ter aqui, ó, a palavra secreta aqui, ó, já vai estar preenchida, a nossa palavra aqui também já vai estar preenchida, e aí a gente já pode começar a definir as informações aqui na tela, né? Então, vamos lá. Na hora que eu inicializar aqui, ó, vamos inicializar o projeto. Vamos rodar o projeto aqui, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá, pessoal? Ó, eu iniciei a partida, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso pegar o nível e pôr o nível aqui, que tá fixo no momento. A dica, eu tenho que pegar a dica da palavra e o número de letras também da palavra secreta, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos aqui na nossa tela. Opa, cliquei aqui errado, aqui no modo design. E vamos aqui, ó, vamos só trocar o label, vamos verificar como é que é o nome da variável aqui do label, ó. O dica, vamos ver aqui qual que é o nome aqui, ó, edit variable, ele está chamado aqui, ó, tá apenas label 13. Então, ó, aqui é o nome da variável para a gente acessar. Então, eu vou colocar o nome aqui, ó, de label dica. Ó, JLabel dica. Aqui eu vou dar nome para ele aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, change variable.
Aqui vai ser o JLabel. Opa. JLabel. Vamos dar nome para ele aqui de nível. Acho que eu tirei uma letra a mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. E aqui, no número de letras, eu vou alterar também o nome dele aqui. De label letras. Label letras, beleza. Então, vamos aqui. Agora voltar lá no nosso start. A gente vai dizer o seguinte, que quando ele startar, ó, ele já está atribuindo a palavra secreta para lá, e aí eu posso dizer o seguinte, ó, que label, olha só, label, opa, JLabel, na minúsculo, opa, JLabel dica, JLabel dica vai ponto set text, ou seja, como eu adiciono um texto em um label da tela, e aí eu vou dizer o seguinte, que vai receber aqui, ó, palavra secreta, ponto get dica. Vamos só ver o que acontece quando a gente executa. Vamos aqui, ó, vamos rodar aqui. Ó. Olha só, ele já trouxe aqui a dica, ó, tá vendo aqui, ó, já trouxe aqui, ó, fenômeno, tal, né, atmosférico, luminoso, ou seja, já é uma das palavras que a gente escolheu lá aleatoriamente. Então, vamos fechar isso aqui, vamos fazer a mesma coisa para os demais, ó. Então, vamos lá. Adicionamos no label dica, vamos adicionar o número total de letras agora também, ó. Então vai ser aqui, ó, JLabel, ó, o JLabel letras vai receber ponto set text, opa, ponto set text, digitei errado, JLabel, ficou a vírgula, né? Peraí. JLabel letras.set text vai receber quem? Vai receber a nossa palavra secreta, ponto get palavra, ou seja, que é a nossa palavra que é a nossa palavra que vai ser adivinhada, né? Get palavra, ponto length, opa, ponto length. E aí eu vou concatenar ele aqui, ó, com mais, e aí dizer aqui, ó, letras. Vamos rodar o projeto de novo. E aí, ó, tá aqui, ó, 8 letras. Só tem que dar um espaço aqui, né? Deixa eu dar um espaço aqui, concatenar com o espaço. Beleza. O que mais a gente vai... Ah, tem também o do nível, né? Então vai ser aqui o JLabel. Opa, deixa eu... Peraí. Tem aqui também o JLabel nível, que vai receber ponto set text, Aqui ele vai receber, vai ter a palavrazinha nível, né, para concatenar, nível, 2 pontos, espaço, mais. Agora, o nível é um atributo aqui, ó, ele é um atributo de jogar. Então, ó, ele é um atributo aqui, ó, de jogar, que já recebe um automaticamente. Então, eu vou acessar o get dele. Então, eu vou receber aqui, ó, vou setar a partir de quem? A partir de jogar, nosso objeto de jogar, ponto get nível. Ponto get nível. Beleza. Então, vamos rodar aqui agora novamente, vamos ver o que acontece. Olha só, nível 1, ele não mudou, porque já ainda está no nível 1. E aqui, ó, já mudou o total de letras, ó, 9 letras, e tá aqui. A quantidade aqui, ó, não mudou ainda porque a gente ainda não está acessando ela, né? Ó, a gente ainda não está acessando esse carinha aqui. Então, vamos botar para acessar a palavra secreta pegando da quantidade lá, tá? Beleza. Vamos voltar aqui na nossa classe jogar. Ó, na nossa classe jogar, a gente está falando o seguinte, ó, que a gente está atribuindo aqui, ó, na palavra aqui, ó, qual que é a palavra adivinhada, já está jogando como é que diz? Já está jogando aqui os underscore, né? Então, a gente precisa criar um método get agora para acessar ele, né? Ó. Então, a gente vai criar aqui, ó, um get, ó, vamos criar aqui, ó, um public,
Vamos lá, public vai ser string, um public string, e aí vai chamar de get palavra, get palavra adivinhada, né? Aí o detalhe aqui é o seguinte, palavra adivinhada, ele é um char, ele é um char. Como é que a gente vai fazer isso, então, para a gente exibir ele agora, né? Para a gente exibir ele aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e na hora de retornar, a gente vai retornar como um new string, tá? Então, para que isso? Porque, como ele é um array, a gente pode diretamente, já no retorno dele, dizer que a gente está retornando uma new string passando o nosso array. Para que a gente já transforme ele direto numa string sem ter que fazer tratativas dos caracteres. Então, eu posso dar aqui um return, e aí eu posso dizer assim, new string, new string, passando quem? A gente vai passar aqui, diretamente aqui, a palavra adivinhada. Palavra adivinhada, que é o nosso array, e aqui a gente já faz isso. E agora, a gente vai vir aqui, no nosso formulário, e aqui agora vamos dizer que o seguinte, deixa eu só ver se o nome do label já está alterado aqui, o label aqui é o nosso label de verificação que é a palavra adivinhada, ele é o label JLabel7, vou trocar o nome dele aqui, para JLabel palavra adivinhada. Até criei o método lá com o nome. Vamos lá. Então, vamos aqui, vou salvar isso aqui, vamos voltar aqui. Então, aqui na hora que a gente iniciar, a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer o seguinte, que o JLabel palavra adivinhada vai receber quem? Vai receber, .setText, ou seja, inserir o texto lá. SetText vai receber a nossa palavra, o nosso jogar, a instância de jogar, .get, palavra adivinhada, né? Deixa eu só corrigir aqui no get palavra adivinhada, soltou aqui, Beleza. Salvar isso daqui. Volta aqui, ele vai detectar como probleminha lá por causa do nome do método. Beleza? E aí, vamos executar aqui, ele iniciou. Agora, observe que a gente adicionou aqui, e aí, quando eu adiciono vários underlines seguidos, ele fica juntinho, não tem espaçamento nenhum, tá? Como é que a gente vai fazer para fazer isso? Então, ele diz que é 8 letras, então espaço para 8 letras, porém não tem espaçamento entre si. Então, como é que a gente vai resolver isso, né? Vou clicar aqui em sair, tá? Vou clicar em sair, e aqui eu vou criar um novo métodozinho aqui, Vamos criar um novo método aqui. E aí, nesse método, a gente vai pegar e vai adicionar processar essa palavra, né? Vamos aqui, processar as palavras aqui. A gente pode fazer assim, dizer aqui o seguinte, que esse JLabel aqui, .set, além dele receber a palavra adivinhada, né? A princípio a gente precisa fazer isso daqui, o que a gente vai tratar depois lá no outro lado. Então aqui, JLabel, ponto, né? Aí tem um replace, tem aqui, um replace all. Esse replace all aqui, o que ele vai fazer? No replace all a gente vai dizer o seguinte, que isso daqui, ou seja, um espaço entre um caractere e outro, a gente vai dizer que vai ter isso bem daqui com um espaçamento, ou seja, a gente está dizendo o seguinte, que a gente vai pegar o espaço entre cada caractere e vai adicionar aqui, um espaço em branco. E aí, depois disso, a gente pega e dá um ponto trim. Aqui, ponto trim. Beleza. Vamos executar aqui para ver o que acontece, Vamos rodar ele aqui. Pronto, já ficou o espaçamento agora entre as letras, Nesse novo aqui, são 10 letras, vai criar 10 espaçozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, adicionou todas as letras aqui. Beleza. Agora o que a gente precisa é a gente permitir o botão próximo, que não está fazendo nada ainda, e o botão sair também, e claro, verificar a letra, né? Quer dizer, o sair a gente já está funcionando, né? Beleza, vamos voltar agora aqui, para a nossa classe jogar.
vamos aqui na nossa classe jogar novamente. Vamos aqui na classe jogar, que a gente ainda tem que fazer alguns detalhezinhos aqui ainda, tá? Que é o seguinte, quando a gente adicionar, aqui, ó, toda vez que eu pressionar uma letra aqui no nosso tela inicial, vou rodar de volta aqui, ó. Pode ser até no modo design aqui, ó. Aqui no modo design. Toda vez que eu pressionar uma letra, ele vai verificar se existe uma palavra e ele vai retornar, certo? Ele vai retornar já diretamente a letra. Se eu acertei a letra, se eu não acertei a letra, vai continuar os espaçozinhos ali, vai continuar os underscores, né? Se não, ele vai pegar e já vai adicionar os outros... uma letra e os underscores restantes até a palavra ser concluída. Beleza? Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa criar um método para verificar cada letra, para ver se cada letra que eu digitei, se ela de fato existe, tá? Então, eu tenho que fazer isso. E também, claro que eu tenho que verificar também se a letra, né? Se essa palavra secreta ela já foi adivinhada, tá? Se a partida já foi finalizada, ou seja, se todas as letras que eu verifiquei, se elas já foram finalizadas, tá? Então, mas vamos lá. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos fazer a verificação de cada letra. Então vamos criar um métodozinho aqui, ó. Que vai ser um método public, tá? Esse método public. Esse método aqui, ele vai ser um static. Esse é um método estático. E aí a gente vai chamar ele aqui, ó. Na verdade, eu não vou utilizar ele estático, na verdade, eu vou utilizar ele string, tá? Melhor. Vou utilizar ele como método, apenas como string, não precisa declarar um estático de string, não. Então, eu vou dar um nome para ele aqui, ó, de tentar letra. O que é isso? Toda vez que eu pressionar uma daquelas teclas do teclado, eu vou receber aqui, ó, um char, tá? Eu vou receber um char, ou seja, uma letra, e aí eu vou verificar se essa letra existe na palavra secreta, que é o que a gente tem que fazer aqui. Então, para cada vez que eu pressiono ela, eu vou ter que verificar se essa letra que eu digitei existe ou não. Aqui no return, quem é o return que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar a palavra concluída, ó, que é justamente esse método aqui. Ó. Eu vou retornar isso aqui, ó, a palavra adivinhada, né? Ó, eu vou dar um return logo nela aqui, só para ele não ficar com erro ali, né? Vamos aqui e a gente vai tratar ele aqui dentro. O que a gente tem que fazer aqui dentro para a gente verificar? Primeiro, a gente vai ter que verificar, ó, se não já foi finalizado. Por quê? Porque se já tiver sido finalizado, assim que eu clicar, eu já não vou deixar mais ele dar sequência. Então, ó, eu vou verificar o seguinte, ó, se, vou botar aqui, ó, se is finalizado, que é o nosso métodozinho ali, is finalizado, e aí em seguida a gente vai ter ali a verificação do finalizado. Porque toda vez que eu clicar, se eu clicar numa letra e ele já tiver finalizado, eu não quero que aconteça nada, eu quero simplesmente que ele que ele retorne aí apenas o dizer que o jogo já foi finalizado, porque assim, ó, deixa eu executar aqui o jogo de volta, né? Vamos executar aqui novamente. Olha só. Quando eu pressionar numa letra, e aí essa letra eu já tiver concluído, eu não quero que essa letra continue verificando lá. Eu quero simplesmente que não aconteça nada para que ele clique no botão próximo para ele ir para a próxima palavra, tá? Então, primeira coisa que eu vou verificar se já é finalizado, e aí se tiver finalizado, ó, eu vou retornar aqui, ó, eu vou dar um return. Olha só, eu vou dar um return da nosso get palavra aqui, só que eu vou concatenar aqui com mais alguma coisa. Aqui, ó, eu vou concatenar ela com uma frasezinha aqui, dizendo que o jogo já foi encerrado, né, ó. Aqui, ó, vou dizer o seguinte aqui, ó, bota aqui, jogo já encerrado, jogo já finalizado, beleza, coloca a vírgula aqui, beleza, então eu vou concatenar a palavra, que é para poder eu exibir naquele texto a palavra já concluídazinha, né, toda concluída, e exibir dizendo que a jogo já foi concluído, beleza. Tá, se já tiver finalizado, não quero que aconteça nada. Porém, na hora que ele digitar a letra agora, beleza. Não está finalizado? Beleza. Então, eu vou criar aqui, ó, um char, tá? Vou criar uma variável char aqui. Para que eu vou criar essa variável char?
eu preciso transformar as letras maiúsculas, tá? Para facilitar aqui e também eu não fazer direto, a gente já tem uma lógica mais clara. Eu vou criar aqui, ó, letra, vou colocar letra upper, botar aqui só upper, letra, opa, esqueci do espaço aqui, ó. Vou criar aqui uma letra upper, que vai receber quem? Vai receber a letra, que é a nossa própria letra aqui que a gente já tem ali recebendo no parâmetro. Só que para eu fazer isso, eu tenho que utilizar a classe character do Java, tá? Então eu tenho aqui uma classe que é chamada character, que é do Java, ó, character. Opa, aqui, ó. Continuar digitando aqui, ó. Character. Ó. E tem um método toUpperCase aqui, ó. Eu vou assinar aqui, aí eu troco aqui, ó. Tá o lowercase, aqui, ó. toUpperCase. E aí ele recebe um char, que é o char que a gente quer transformar em uppercase, tá? Então aqui a gente vai receber aqui, ó, e vai passar aqui a letra com parâmetro, ó. Letra com parâmetro, e aí a gente tem agora um char já maiúsculo, né? Com a letra já maiúscula. Para que a gente quer fazer isso? Porque a gente agora vai verificar se a nossa letrinha já existe, se a nossa letra de fato existe. Tipo assim, ó, eu digitei aqui uma letra, a letra A, e aí eu quero ver se, por exemplo, a letra A faz parte da palavra secreta ou não. Então, a gente vem aqui agora e a gente vai criar um novo for, tá? Vamos para um for padrão aqui do Java também, igual a gente fez anteriormente. Então, ó, vem aqui no for, e aí, vamos criar aqui um int i igual a 0, ponto e vírgula, né? Que é o nosso separador das condicionamentos, das verificações do for, né? Então, int i igual a 0. Aí, eu vou percorrer até que a palavra secreta, pronto, length, né? Então, aqui, ó, i, até que i seja menor do que palavra secreta, ó, palavra secreta, ponto length, ou seja, eu quero verificar se vai existir na palavra secreta, né? Que a palavra secreta é justamente aqui, ó, a nossa string que a gente está declarado aqui, ó, como string que vai receber quando a gente starta o projeto, né? Quando starta a aplicação, que chama esse método aqui, ó, ele pega a palavra selecionada e pega a palavra em si, que é a palavra secreta, de dentro do nosso objeto, né? Então, a gente vai fazer o for baseado nele, baseado aqui no ponto length, e aí a gente vai dizer aqui que i que é para ele incrementar, né? I++, beleza? Vamos abrir aqui a nossa chave, e aí a gente vai inserir as informações aqui dentro, beleza? Vamos lá. Como é que a gente verifica se o nosso char já vai existir aqui dentro, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, um se a nossa palavra secreta, ponto, ó, olha só, palavra secreta, ponto. Como ele é um char, a gente tem a propriedade aqui, ó, chamada de char at, ou seja, a gente vai verificar se naquela posição tem um char, aquela letra, char at, posição i, ou seja, dentro do for, existe essa letra aqui nessa posição? Se ela existe nessa posição, o que a gente faz? Ou seja, se ela for igual, aqui, ó, se ela existe, se a palavra, a letra que eu acabei de digitar, ela existir aqui dentro da posição do i, então eu quero adicionar ela lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu verifico aqui se dentro do char at eu tenho essa letra, a letra x, e aí eu tenho que verificar o quê? Se dentro daquela posição char at, ou seja, eu estou, por exemplo, na primeira índice, na primeira substring, na primeira letra da palavra secreta, eu quero verificar se é igual a nossa letra uppercase, né? Ó, letra upper, a nossa letra upper, ou seja, eu vou fazer a verificação para cada letra da palavra secreta, eu vou verificar se em cada um, no primeiro caractere é igual, no segundo caractere é igual, e assim por diante. Então, vou fazer essa verificação, e aí, se ela for igual à letra maiúscula lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dizer que a nosso array de palavra secreta, né, ó, palavra, que é a nossa palavra adivinhada, que é o nosso char, palavra adivinhada na posição i, vai receber aqui, ó, a nossa letra maiúscula. Então, essa é a nossa letra up. Ó, a nossa letra upper. Beleza. Perfeito. A gente verifica se está lá. Beleza, está lá. Ela adicionando aqui dentro.
Lembrando que essa aqui, quando chega aqui nesse momento, essa letra ela já está preenchida com todos os underscores, né? Então ele vai simplesmente trocar, ou seja, naquela posição, eu encontrei, sei lá, é a última letra. Na última letra é que tem essa letra que eu pressionei lá no teclado, né? No teclado da letra A, por exemplo. Então se tem, eu vou inserir naquela posição, aquela letra A. Beleza. Então, o que mais que eu preciso aqui, ó? Próxima coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Agora, eu preciso verificar se... fiz o processo de inserção aqui agora eu preciso verificar se essa letra foi a última letra adivinhada, ou seja, eu iniciei a partida, digitei todas as letras, cheguei na última, pá, era a última letra, eu adivinhei. Então, eu preciso dizer que aquela partida foi finalizada, tá? Como é que eu sei que a partida foi finalizada? A maneira mais prática é verificar se a minha palavra secreta ainda na minha palavra adivinhada, se ainda contém algum underline, né? Então como é que eu faço isso? Eu vou criar um métodozinho primeiro separado aqui, ó. Vamos criar um método private aqui, ó, que vai ser private. Ele vai ser um boolean, né? Vai ser um boolean e ele vai dizer o seguinte, ó, is partida finalizada. Se partida for finalizada, o que eu vou fazer? Ó? Vamos aqui. Aí a gente vai fazer assim, ó. Mesmo for, ó, a gente pode fazer um for, até um for mesmo de um char normal aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. For. E aí a gente vai dizer o seguinte, que eu vou criar aqui uma variável char, chamar ela aqui de C, ou seja, de char, né? E aí eu vou iterar sobre quem? Sobre palavra adivinhada. Então eu vou aqui, ó, fazer um for em cima de palavra adivinhada e vou verificar o seguinte. Se o meu C, ou seja, para cada posição aqui, ó, ele vai atribuir na letra C, cada caractere que tem aqui dentro desse array, né, que é um array list, um array de char. Então, eu vou verificar se o meu C, ele é igual a quem? Ao caractere igual ao caractere underline, né? Se for igual ao underline, o que vai acontecer? Ele vai retornar aqui, ó, return, vamos dar um return true, e aí, se ele não retornar true, eu posso botar aqui fora do for, já depois vou botar o ponto vírgula aqui, na verdade, né? Aqui fora do for, eu vou vir aqui e vou dar um return, se não entrou lá em nenhum, quando chegar aqui no final eu retorno false. Beleza? Ok. Aí o seguinte, só um detalhe, quando eu estou trabalhando com variáveis primitivas, de tipo primitivo, a gente, como que, ó, o boolean, esse boolean aqui, ó, esse string é do Java, tá? Esse char, ele é, basicamente o que é o seguinte, o que for com a letra minúscula, que começa com a letra minúscula, basicamente é primitivo, né? O char, o float com F minúsculo, o double com D minúsculo, que a gente tem aqui dentro, né? Tem, por exemplo, o próprio char com maiúsculo e tem o minúsculo, ou seja, os minúsculos são primitivos. E os outros são wrappers do Java. Então, o que for wrapper do Java, ou seja, começa com S, quando eu vou fazer verificação de igualdade, é com o equals. Se for primitivo, não importa se seja um int, se seja um long, qualquer um, é com igual, tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu já verifiquei ali, ó, adicionei aqui a palavra, beleza? Na palavra, a letra que eu adivinhei, e aí eu vou verificar o seguinte, ó. Eu vou verificar assim, ó. Se is partida finalizada, né? Opa, que eu digitei errado. Deixa aqui. Que é o nosso métodozinho que a gente acabou de criar aqui, ó. Se is partida finalizada, o que a gente vai fazer, né? Porque a is partida finalizada aqui, ela simplesmente está pegando aqui e fazendo essa verificação aqui se ainda existe algum underline dentro da palavra dela, né? Se existir algum underline, significa que ainda não foi finalizado. Então, a gente vai entrar aqui dentro do if se não tiver. Ou seja, se is finalizado... só um detalhe aqui, né? Que a gente está retornando aqui, ó. Só um detalhe. A gente está verificando se
Se ainda existe, ele retorna true, senão ele retorna false. Então, a gente está fazendo o contrário. A gente está retornando aqui, ó, se ainda existe. Eu vou só inverter aqui, na verdade. Ou eu inverto, eu posso. Ó, vamos lá, só explicar de novo. Eu estou verificando, estou retornando true apenas quando ainda tem um underline e é o is finalizado. Então, o ideal é que eu retorne aqui, ó, false. Olha só, o ideal é que eu retorne false e vou... Perdão. Aqui eu vou retornar true se eu estou verificando se ela é finalizada, né? Para ela ser finalizada, não pode ter mais nenhum item desse daqui. Então, se tem, eu vou retornar false. Ó, false. E não, eu vou retornar true. Ou seja, para ela ser finalizada de fato, eu tenho que retornar true somente quando não entrar aqui, ó. Se não entrar aqui, eu vou retornar true, ou seja, porque aqui eu estou dizendo que se dentro da nossa palavra adivinhada ainda tiver um underline, então eu vou retornar false. Então, beleza. Se é isso finalizado, ou seja, já foi finalizado, então se ele já foi finalizado, eu vou atribuir aquela variávelzinha ali, ó, chamada de finalizado, ó. Tem a variável finalizada, eu vou receber, vai atribuir true para ela, ou seja, eu tô dizendo que de fato ela foi finalizada. Tanto é que aqui quando eu inicio a partida, eu estou dizendo, garantindo para atribuir ela para false, ou seja, ela não foi finalizada ainda, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? A princípio, quando eu atribuir true para ela, eu também posso, quando ela foi finalizada, eu também posso mudar o nível aqui também, né? Ou seja, no finalizado eu posso atribuir que ele agora vai estar no segundo nível, né? Então eu já posso atribuir direto bem aqui, ó, nível mais, ó, nível, opa, calma. O nível vai ser atribuído mais um aqui. E aí eu também agora vou retornar dizendo que foi concluído. O retorno é semelhante ao que já acontece aqui, ó, do finalizado aqui, ó. Só que a diferença é que eu vou retornar aqui, ó. Vou dar um return aqui, ó. E vou dizer o seguinte, concatenar aqui com a palavra parabéns, ou seja, é concluído, né? Parabéns, né? Só botar um acento aqui, né? Beleza. Então, quando ele concluir, ele vai receber a mensagem aqui de parabéns com a palavra já todinha concluída. Beleza. Só colocar o espaçamento. Já está com espaço aqui. Beleza. Então, ele vai concluir, vai acontecer isso daí. Se não concluir, ele vai continuar retornando aqui o que já está aqui, ó. Lembrando que quando ele dá um return, automaticamente é interrompido nesse exato momento, tá? Quando ele, ou seja, o bloco de código, tem um bloco de código aqui. Se ele retornar aqui, e já finaliza, e isso aqui não continua. Se ele retornar aqui, essa parte de baixo já não executa. E se passar por todo mundo, aí ele retorna aqui essa última parte, tá? Beleza. O que mais que a gente precisa agora? Teoricamente, aqui do lado do nosso jogar, tá tudo concluído, tá? O que a gente precisa agora? A gente precisa agora implementar a nossa parte gráfica para que ela acesse agora também os... que ela faça toda a parte final aqui, que é a parte dos botões. Quando eu clicar no botão, eu passar para lá a letra, tá? Então, vamos executar aqui só para a gente ver se tá tudo certinho, se não ficou nada faltando ali, ó. Trouxe aqui a dica, trouxe ali o nível, beleza. Então, vamos aqui. Tá. Vamos lá. Vamos aqui no nosso source, da nossa parte gráfica. Nós temos aqui o nosso método iniciar partida, tá? Nosso método iniciar partida já está aqui no jeito. Agora, só tem um detalhe que a gente precisa fazer, que é o seguinte. Toda vez que a gente pressionar uma tecla aqui, ó, a gente vai passar a letra R vai ser verificada lá, ou seja, vai entrar no nosso jogar aqui, no nosso método aqui, para verificar se tem a palavra, se tem a letra, né? E a gente está retornando a letra completinha, sem aqueles espaçamentos. Então, a gente vai criar um métodozinho para cada letra que a gente pressionar, a gente já trazer a palavra com a letra. Se eu tivesse adivinhado a letra, né? A letra tiver para fazer parte da palavra secreta, eu já quero também trazer ela com os espaçamentos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar um outro métodozinho aqui, ó, pode ser o método private, ó, private. Aí, esse private aqui, ó, vai ser uma string, tá? Private string. Um private string. Eu vou chamar ele aqui, ó, de processar... Opa, peraí. Vou chamar ele aqui de processar letra.
Ou seja, aqui vai ser chamado pelo label. Toda vez que o label, que eu pressionar num botão, eu vou chamar essa variável aqui, ó, passando a letra, que vai ser um char, chamada de letra. E aí, eu vou passar a letra, e aí, assim que eu passar a letra, agora sim eu vou verificar lá se a letra existe lá na nossa classe jogar. Então, a gente vai criar aqui, ó, vamos criar uma stringzinha, pra gente ter local aqui, ó, string, vamos criar uma string aqui, ó, botar aqui palavra encontrada, né, encontrada, vai receber quem? Vai receber aqui a nossa classe jogar, que é a nossa instância que a gente declarou lá em cima, no início da classe ali, ó, jogar, e aí a gente vai fazer o quê? Verificar se tem a letra, ó, tem letra, verificar aqui, ó, tem a letra, passando a letra. Então, ele vai verificar o seguinte, ele vai chamar a nossa classe, vai verificar se a letra existe ou não e vai atribuir a palavra concluída aqui, ó. Se a palavra secreta, por exemplo, é a palavra carro e ele digitou a palavra C, ele vai trazer vai trazer a letra C com os espaços em branco para os demais caracteres. Então, vai ter aqui a palavra encontrada. Beleza. E agora, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai adicionar no nosso label, tá? Aqui, ó. Ó, no nosso label, a gente vai dizer o seguinte, que nosso JLabel text de nível, porque é o seguinte, toda vez que a gente clicar em uma letra, a gente tem que verificar, porque pode ser que essa letra ela foi a última letra da palavra. Então, se a palavra já foi concluída, ou seja, se a palavra já foi finalizada, né? Já acertei todas as palavras, então eu vou ter que incrementar o nível, ou seja, toda hora eu tenho que ficar verificando se o nível vai ser diferente agora, porque, por exemplo, eu concluí. Então, vou pegar aqui, ó, o JLabel vai receber um set, qual vai ser o set aqui, ó? Basicamente eu vou fazer a mesma coisa que eu já estou fazendo aqui ao inicial. Quando eu estou iniciando, eu já recebo o nível que está lá na variável. Por quê? Na hora que eu aqui, ó, no momento em que se a palavra tiver concluída, ó, eu já estou dando um nível mais, né? Então, pode ser que aquela letra que eu acabei de clicar lá no teclado, né, seja a última letra, e ele vai incrementar o nível. Então, a gente já vai atribuir logo diretamente aqui, né, e dizer que ele vai receber nível, e aí mais o nível que tiver lá, né, ou seja, o nível que ele passou o próximo nível, tá? E aí, em seguida, a gente vai retornar alguma coisa. O que a gente vai retornar aqui agora? Ó? Dá um return. E aí esse return vai ser o return aqui que a gente vai definir dentro do label, desse mesmo label aqui, ó, do label da palavra adivinhada, ó, que é isso aqui, ó, a gente já faz aqui, ó, get palavra, tal, né, mais o trim. Então, basicamente é isso aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó, então, mesma coisinha aqui, ó. Só que o return aqui, na verdade, a gente vai retornar somente aqui, ó, somente essa aqui, ó, somente o jogar.getPalavra, ó. Vou pegar aqui. Por quê? A gente já vai atribuir dentro do label, aqui, ó, return, aqui, ó. E aí a gente vai dar um return aqui. Deixa eu dar um return aqui. Opa! Dá um return, a gente vai retornar essa string aqui, só vou verificar aqui agora a posição dos parênteses. E aí aqui a string da palavra encontrada, a diferença aqui é o seguinte, que vai ser a palavra encontrada. Opa, palavra encontrada. Deixa eu tirar o jogar aqui na verdade, né? Na verdade aqui vai ser a palavra encontrada, que a gente acabou de encontrar. Deixa eu só... Tá aqui, ó, palavra encontrada, passando ele aqui. Beleza. E aí, porque o que vai acontecer? Ó? Eu vou pegar esse método e vou atribuir para cada letra que eu clicar no teclado. Ó. Então eu venho aqui na letra A, ó. Para me acionar o action perform dele, ou seja, o método do onClick, basta dar 2 cliques aqui, ó. Opa, deixa eu dar 2 cliques aqui, vamos lá, ó. E aí eu vou chamar quem? Eu vou chamar o método processar letra, ó. Processar a letra. Como eu estou pressionando na letra A, ou seja, ó, vou passar aqui a letra A e vou botar um ponto e vírgula aqui. Perdão, só um detalhe aqui, ó. Na verdade eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, o JLabel, olha só, deixa eu ver se está alterado o nome do label. Acho que o JLabel palavra, deixa eu ver aqui como é que está o nome dele. Editar, ó, já está aqui, ó. JLabel palavra adivinhada. Então venho aqui, ó. JLabel
label palavra adivinhada, ponto setText, ponto setText vai receber aqui, ó, o processar letra, né? Passando aqui a letra A. Por que passando a letra A? Opa, deixa eu só ver aqui o que foi que aconteceu. setText, processar a letra. Deixa eu ver aqui. Retornar a palavra encontrada. Estou passando o trim, deixa eu voltar aqui. Está aqui na letra A. J, palavra adivinhada, ponto setText. Processa a letra. Ah, sim, na verdade aqui, ó. A letra A, aqui, ó. Porque é um caractere. Se é um caractere, eu não posso passar com aspas duplas, tá? Ó, deixa eu voltar aqui, ó, no processar. Olha só, aqui é a variável processar, e aí eu já vou passar o processar passando a letra aqui que eu estarei atribuindo, né? Então, aqui, ó, vamos executar aqui, ó. Tá aqui, ó, o ramo da biologia, tal. Vamos ver se tem a letra A. Ó, tem a letra A, então as outras ainda não foi inserida, ó. Então, ó, a letra A ele já detectou e trouxe e adicionou aqui na lista. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente criou um métodozinho chamado de processar letra. E aí, esse processar letra vai receber um caractere como parâmetro. Para quê? Para a gente chamar a nossa classe lá de jogar e tentar a letra, passando aquele caractere, que ele vai verificar se a palavra adivinhada tem a letra A ou não na palavra secreta, se tem adicionando a palavra adivinhada e etc. E aí a gente pega, muda o label para quando se for a última letra, ele já vai adicionar como concluída, e aí aqui ele já vai fazer, dar o return, passando aqui a palavra... Opa, deixa eu só ver aqui, a palavra encontrada, deixa eu só trocar o nome da variável aqui, ó, ficou com... Renomear essa variável aqui, né? Vamos renomear a palavra aqui. E aí, ele vai dar o replace para poder adicionar os espaços em branco, para ficar bonitinho na tela, os espaçamentos. E aí, ele vai adicionar no label. Ou seja, quando eu clico aqui em cada palavra, ó, cliquei na palavra A, na letra A. Ó, vamos lá aqui, ó. Na palavra A eu vou dizer que o JLabel palavra adivinhada vai receber, o setText dele vai receber o que retorna direto do método, já processando a letra A. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos sair clicando em cada uma, acessando os métodos de onClick de cada um dos botões. Ó. Então, vou aqui na letra E. Vou fazer as vogais primeiro. Ó. Letra E. Ó, venho aqui. Ele já trouxe para mim aqui, ó, o método aqui. Ó. Tá aqui, letra E. Ó. Aí eu venho aqui, clico. Passo aqui agora a letra E. Beleza. Vou fazer os demais aqui, ó. Fazer as vogais. Letra E. Vou aqui na letra I também. Dá 2 cliques aqui. Vai trazer para mim aqui, ó, na letra I. Deixa eu indentar isso aqui, aí eu vou passar aqui, ó, letra I, aí eu vou adicionar aqui para os demais, letra O, aqui na letra O, eu simplesmente vou fazer agora a mesma coisa para a letra O, ó, letra O, vou executar aqui, ó, só para a gente já fez aqui de algumas, vamos aqui, ó, vamos lá, ó. Faltou basicamente só uma letra aqui agora, ó. Qual que é a dica lá que ele carregou lá? Ó? Qualidade de ser passageiro e transitório, né? Então, qual que é a palavra? A gente vai pressionando aqui, ó. Letra A, por não tem letra E. Vamos ver a letra A, vamos ver letra E, se tem letra E. Ó, letra E ele encontrou 3 letra E. Vamos ver se tem mais alguma vogal, letra I, ou tem letra O. E aí, ele vai trazendo e já preenchendo os espaços que tem da letra. Então, como são 7 letras, a gente já tem aqui, ó, 4 letras adivinhadas e a gente precisa adivinhar as outras 3. Então, o que a gente precisa fazer agora? E para cada caractere aqui, ó, cada caractere a gente vai adicionar as letras, tá?
Então, ó, cliquei na letra G. Então, eu vou acessar aqui o método da letra G, vou passar a chamada do JLabel passando o processo, passando aqui para a letra G e assim por diante. Eu vou parar o vídeo só para eu adicionar todos os outros, tá? E aí, a gente, em um minutinho a gente já volta e em seguida a gente já dá continuidade aqui, tá? Beleza, então, ó, já adicionei aqui para todas as letras, vou aqui, ó, clicar aqui na letra W, por exemplo, aqui, ó, tá adicionado para todas as letras, beleza? Então, já tá adicionado, adicionei todas as letras aqui do alfabeto, beleza? Vou aqui no design, e agora, opa, aqui saiu do lugar um pouquinho, deixa eu só voltar ele aqui, ó, deixa eu só alinhar ele de volta aqui, acho que foi quando eu tava salvando aqui, beleza. Ah, na verdade, desculpa, deixa eu... É que na verdade moveu o formulário um pouquinho, ó. Ctrl Z aqui. Peraí, deixa eu clicar aqui no formulário, ó. Beleza, deixa eu ver, ainda tá faltando alinhar um pouquinho. Beleza, vamos ver aqui como foi que ficou as outras letras agora. Ainda tá saindo um pouquinho ali, ó. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Beleza, beleza. Vamos mexer um pouquinho. Eu já ajusto isso aqui é detalhes, tá? Vamos só executar que eu ver como é que tá aqui, ó. Vamos executar ele aqui. Eu tava mexendo, acho que eu tirei um pouquinho do lugar. Então vamos só diminuir ele aqui, ó. Vou diminuir essa letra aqui. Só reajustar ela aqui, beleza? Isso aqui já está no tamanho, eu vou diminuir um pouquinho aqui também. E aqui, ó. Deixar elas alinhadinhas. Beleza? E aqui eu posso diminuir um pouquinho já. Beleza, acho que agora já vai estar tudo funcionando. Bora executar de volta aqui. Só o alinhamento que perdeu um pouquinho. Beleza, tá aqui. Tudo certinho. Então, ó, já adicionamos as letras aqui, então, ó, até aqui a habilidade de expressar ideias com eloquência, né? Então, as letras que eu for escolhendo aqui, ó, ele já vai aparecendo ali, ó. Se eu for clicando, ele já vai aparecendo ali. Deixa eu ver aqui, ó. Todas as letras já estão aparecendo. Então, vou fechar aqui. E agora a gente precisa fazer o seguinte. Aqui, quando a gente clicar no botão próximo, a gente também precisa dar continuidade. Então, basta a gente chamar aqui o jogar, novamente, ó, jogar, ponto. Chamar o iniciar, que é a nova partida. Que vai ser ele vai reiniciar a nova partida. Deixa eu verificar aqui. Vamos aqui, ó. Vamos executar. Perdão, só um detalhe. Como a gente quer fazer aqui, a gente vai chamar o método interno do nosso formulário. Ó. Iniciar. Ó. Aqui. Ó. Iniciar a partida diretamente aqui. Vamos rodar ele aqui. Ó. Ele já foi iniciado a primeira vez. Se eu clicar em próximo, o que acontece? Ó? Ele vai me dando outras dicas. Observe que não muda o nível, porque o nível só vai mudar quando a gente finalizar a palavra, que é o que está acontecendo lá. Então, vamos aqui, ó. Eu posso avançar para vários aqui, ó. Estudo da origem e evolução das plantas. Então, tem várias outras aqui, ó. Vamos aqui, ó. Eu posso ir digitando as letras aqui, ó. Vou digitar todas as letras. Não vou nem olhar para a dica ali, ó. Só para aproveitar e testar todas as letras, ó. Você tem pulando ali, ó. Deixa eu aproveitar que a gente já vê logo também se todas as letras estão funcionando, ó. Aí, ó, observe que agora ele incrementou o nível, tá? Ele incrementou o nível ali. E aí, se eu clicar em próximo, aqui, ó, ele vai para a próxima e o nível continuou 2, eu posso dar continuidade aqui pressionando as letras até adivinhar cada palavra. Ó. Instrumento para medir a pressão atmosférica, né? Então, a gente pode ir aqui, ó. É um barômetro, se eu não me engano, né? Então, aqui, ó, barômetro. Ó. Quando concluir, ele incrementa por 3, próximo avançar, e é isso.
tá concluído aqui o nosso joguinho, tá, pessoal? Deixem nos comentários relacionado a banco de dados, que eu posso estar fazendo um próximo vídeo onde a gente pega essa lista que nós temos aqui, ó. Na verdade está aqui dentro do jogo. Nós temos aqui a nossa lista física, joga ela para um banco de dados e a gente consulta ela do banco de dados de forma aleatória, tá? E a gente pode inclusive até armazenar no banco de dados o nível, porque ó, toda vez que eu executar a aplicação, o nível começa do zero, olha só. Toda vez que eu executo... Opa, não cliquei. Ó, toda vez ó, o nível volta, então a gente pode estar fazendo um upgrade no joguinho, tá? Basta deixar nos comentários aí o que vocês acham, e aí a gente joga isso no banco de dados, joga o nível no banco de dados para quando ele executar de novo, ele continuar de onde foi que ele parou, e claro, adicionar uma série de outras, aumentar o vocabulário, a gente pode também estar colocando nível fácil, nível difícil, enfim. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado aí o joguinho da forca, tá?